Bom dia, boa tarde, boa noite, turma da Confraria Tech Talks. Mais um episódio chegando aí, entrando no ar. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito bacana, que é construção de reputação e marca para as empresas. Nós vamos puxar a sardinha para empresas de base tecnológica, mas nós vamos falar de empresas de forma geral. E não tinha outra pessoa para estar comigo nesse papo do que ela, Cecília Berê, uma referência em PR, em comunicação no Brasil e que responsabilidade, hein? E a CEO do Grupo Fala. Cecília, já para começar estourando a boca do balão aí, vamos dar um passinho atrás. Conta um pouquinho para nós e para nossa audiência como que você caiu na área de comunicação. Tá. E como que você conversa com grandes players, como é que você chegou a interagir com grandes players do mercado nacional e como que é lidar com a reputação da turma aí. Tá, primeiro, obrigada pelo convite, prazerzão estar aqui. Primeiro, comunicação caiu no meu colo quando a gente vai pensar ali naquela época de vestibular, o que eu quero fazer. Eu tinha 3 opções na minha cabeça. Uhum. Trabalhar, ser jornalista e trabalhar na revista Viagem, porque eu tenho rodinha nos meus pés e eu amo viajar. Arquitetura, não me pergunte o porquê, e relações internacionais. Nossa Senhora. Eram essas 3 as profissões que eu queria. Mas 3 pontos, um Nada cada... a ver com nada. Descartei ali o relações internacionais, porque a gente sabe que é complicado pra caramba. Uhum. Eu não era a pessoa que falava várias línguas e... Isso aqui era dificultava. A arquitetura, tirei da lista. Falei, então eu vou fazer jornalismo, porque eu quero trabalhar na revista Viagem. É lá, meu objetivo. Fiz vestibular, passei, comecei a trabalhar, a estudar. E nunca consegui um emprego na revista Viagem. Na época, assim... E você tentou? Mandou currículo? Mandei currículo. Eu até, recentemente, eu fui puxar meu e-mail e tinha e-mail do meu primeiro semestre da faculdade me apresentando, falando que eu trabalharia lá de graça, para me darem uma oportunidade. Eu nunca tive nem retorno. Hoje em dia eu falo, que bom, né? Porque aí foi me moldando, me tirando ali, abrindo um pouco meu leque, porque realmente eu tinha feito faculdade para isso. Mas, desde o primeiro semestre, trabalhando em diferentes segmentos, me formei em jornalismo, ainda sem entender direito o que eu ia fazer. E eis que, em 2012, eu, num jantar super informal com amigos, eu conheci o fundador de uma startup. Na época, a gente nem sabia o que era startup. Tô falando Isso de 2012. Foi 2012. Final de... comecinho de 2012. E aí, no jantar, a pessoa fala... Me falei que eu era jornalista. Na época, eu estava trabalhando no Sindicato dos Fiscais de Renda do Estado de São Paulo. Nossa Senhora. Pensa. Como relações públicas? Jornalista. Eu escrevia para o sindicato, comecei as redes sociais deles, então eu estava fazendo um movimento ali de digitalização. Escrevia para aquelas revistinhas que eram enviadas para casa das pessoas. E aí, no meio do jantar, falei que eu era jornalista e tal. E aí, esse fundador falou, olha... Eu tenho uma startup, chama Easy Taxi, e eu estou precisando de uma jornalista para trabalhar lá. Naquela época, gente, eu tinha aquele celular quadrado Nokia. Eu não tinha aplicativo, eu não usava, eu não sabia o que era uma startup. E aí ele me explicou um pouco, não, porque, é um app que você pode colocar no seu celular, você acha táxi rapidinho e tal. E eu falei, tá bom, vou mandar meu currículo. Dia seguinte, eu falei, não vou mandar currículo. Papo, assim, de cachaça. E aí, adicionei, né, esse fundador no Facebook, na época. Isso aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. E ele me mandou uma mensagem, pega aqui o meu e-mail e me manda seu currículo. Eu falei, não, deixa eu fazer uma lição de casa, né? Fui lá pesquisar sobre o que era uma startup, o que era a tal da Easy Taxi. E eu vi que, de fato, existia a empresa. Ela já existia, tinha 1 ano, mais ou menos. Tinha recebido um aporte. E atuava em outros países já. Falei, vou fazer uma entrevista. Ele tinha recebido a primeira rodada de investimento. Fui lá, fiz a entrevista. No dia seguinte, eles me ligaram, fazendo uma proposta, e é aquilo, né? Eu ganhava, na época, trabalhando no sindicato, eu ganhava um salário já bom, porque eu tinha acabado de me formar, jornalismo, ganhava um salário aqui, e eles me fizeram uma proposta para ganhar aqui, ó. Aí era a escolha, né? Conversando com os meus pais, minha mãe falou, cara, Cecília, que você precisa do dinheiro? Você mora dentro de casa, né? Eu tinha 23 anos.
você mora em casa, você não precisa, você não se vê trabalhando onde você está hoje, se joga, né? Eu falei, é isso mesmo, né? Vou. Eu entrei e eu recebi um cargo de head global da empresa. Na Easy Taxi. Na Easy Taxi. Cheguei no meu E você primeiro também não sabia dia, nem o que era o head global, o que faria na atribuição do pesquisei job o description. Google, o que é isso, né? Brincadeiras à Aham. parte, mas realmente, assim, eu cheguei no meu primeiro dia, me explicaram o que eu ia fazer, e aí, a minha sorte, assim, eu falo que é sorte realmente, e também interesse do meu lado, eu trabalhava num prédio que era o prédio da Rocket, que era Sim. investidora, que tinha investido em Canui, Dafit, West Wing, várias empresas no mesmo prédio, cada uma no andar, e eles me deram a função e eles falaram, olha, eu tinha um CMO na época, nem CMO sabia o que era, né? E aí ele falou, olha, existem outras empresas aqui, tem pessoas de comunicação. Vai bater um papo com a galera. Falei, vou. Então, assim, meu primeiro dia foi isso, entendendo, olha, o que você faz aqui? Qual que é o trabalho e tal? E aí eu fui, comecei a me desenvolver, comecei a pesquisar, comecei a estudar e comecei a ser responsável, de fato, pela área de comunicação da empresa no Brasil. E eu também dava um suporte para as agências que existiam nos países que a empresa já operava. Naquela época, países da América Latina. Que já é um grande desafio também, né? Um grande desafio. Que é outra cultura, é outra comunicação, é outro... Língua, cultura. Eu não sabia direito qual era a função. Então, assim, eu era aprendendo de fato na prática. E eu lembro que foi uma época, eu fiquei 1 ano só na Easy. E foi um ano onde a empresa estava em 5 países quando eu entrei e 35 países quando eu saí. Então, em 1 ano, a empresa ela começou a operar em 30 lugares. Para mim, foi a minha grande escola. Eu abri muito a minha cabeça. Eu comecei a entender realmente o que era essa startup, como que eram esses modelos de negócios mais escaláveis, né? O que a gente precisava pensar em comunicação, em criação de reputação globalmente, né? Então, foi uma grande escola e acabei aprendendo demais e me apaixonando pela área de tecnologia, né? Então, foi aí que abri muito a minha cabeça em relação a esse perfil de empresa. Saí de lá, fui trabalhar numa outra startup que se chamava Hello Food. Posteriormente, eles foram comprados pelo iFood. E eu fazia, né, um trabalho também de relações públicas, mas eu também olhava para offline. Então, sabe aquela galera que usa bag, né? Os motoboys, bolsa. Naquela época a gente fazia cardápiozinho para mesa, outdoor. Comecei a olhar para isso também, o que também foi muito bom, porque naquela época eu comecei a aprender outras coisas, né? E eu acho que comunicação é muito uma questão até de repertório, assim, de entender, olhar uma visão mais 360, né? Então, essa experiência no Hello Food também foi bem como uma segunda escola, assim, para mim, né? Mas eu me apaixonei pelo mercado, assim, eu comecei a ir muito evento, então naquela época tinha acho que a primeira ou segunda edição do Case, né, lá da ABS, então eu comecei a frequentar esses eventos hackathon, fui em vários hackathons, né, acompanhando os CEOs dessas 2 startups que eu participei, então cabeça você vai... E aí o relacionamento, à medida que eles cresciam também, né, Cecília, vai se ampliando e você vai se conectando cada vez mais, né? Hoje, assim, acho que eu tenho uma base de relacionamento muito grande, assim, muito... que eu comecei a plantar 10, 11, 12 anos atrás, sabe? Então, acho que naquela época era muito mais eu com o olhar de aprendiz, né? Então, todo mundo que eu chegava, eu pedia, eu tirava dúvidas, eu tenho uma característica minha que é ser cara de pau. Então, acho que isso também me ajudou muito nessa minha evolução. Porque se eu não sabia, eu falava, não tô entendendo, você pode me explicar, por favor? E isso em tecnologia, né? É um negócio Não, eu entrava, assim, às vezes pra fazer até pauta na Easy ou no Hello Food, eu entrava na sala dos devs e falava, gente, eu não tô entendendo nada que vocês estão me falando, por favor. Né, então, mas eu comecei até a criar uma amizade muito grande com essas pessoas, assim, também, de galera completamente diferente, né? Era uma sala escura, a galera lá, todo mundo... codando. Prestando atenção, eu olhava aquelas telas e falava, gente, que é isso, pelo amor de Deus? Castelinha preta com as letrinhas verdes. Mas foi muito bom, assim. Então, acho que eu realmente me apaixonei muito por esse universo de inovação, né? E todas as possibilidades que a gente tem. Por isso que,
quando eu comecei a agência, né? Então, até já casando um pouquinho com por que eu resolvi empreender, né? Eu saí lá da Easy Taxi, entrei no Hello Food, só que na Easy, naquela época, o Thales, né, o fundador e CEO da companhia, ele começou a receber muito convite para dar palestra. E eu, como uma pessoa da comunicação, eu recebia esses convites, entendendo, ó, isso aqui vale a pena, não vale, vamos, não vamos. E aí eu comecei a receber muito e-mail de, gostaria de receber uma proposta. Eu falei, nossa, estão querendo te pagar para falar?